no Evangelho segundo João, capítulo 2. Evangelho segundo João, capítulo 2. Pedi ao Senhor uma palavra no nosso coração nessa noite. Deus me trouxe esse texto. É conhecido, mas que a sua palavra que renova todos os dias também nos renova nesta noite. Quem achou, diga amém. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 pedretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. Grave isso. E enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui, por favor, pode se sentar, por gentileza. O Evangelho segundo João, ele é um evangelho ímpar, comparado com os 4 evangelhos. Ele relata muitos fatos do ministério de Jesus, tanto na Judéia como em Jerusalém, que não se acham nos sinóticos, e revela mais a fundo o ministério da pessoa de Cristo. O autor desse evangelho identifica-se como o discípulo a quem Jesus mais amava. Capítulo 13, versículo 23, capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 1, versículo 7. João deixa claro o propósito do seu evangelho, quando ele escreveu no capítulo 20, versículo 31, que diz: para que creais em Jesus, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Alguns manuscritos gregos desse evangelho apresentam nessa passagem 2 formas verbais para a palavra crer. A primeira, que comece a crer. A segunda, que continue a crendo. Então João teria escrito para convencer aqueles que precisavam acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus, e também aqueles que já tinham recebido a Cristo como seu Salvador. Ele inicia seu evangelho no capítulo número 1. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta. No versículo número 1, uma palavra proferida à viva voz, um antigo hino cristão cantado, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A etimologia dessa palavra verbo, nós sabemos que vem da palavra logos, do grego, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus também não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, ao qual creem em seu nome. No versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de poder e de verdade. No versículo 28 ele diz as coisas que estavam em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele,
e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No versículo 32, João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E nós chegamos ao capítulo número 2. Nesse capítulo é um marco relevante no ministério de Jesus. Aqui foi o primeiro milagre que Jesus realizou, e acreditamos que não foi em vão, porque aconteceu justamente em um casamento. As Escrituras dão testemunho que Deus sempre se interessou no agir, na união entre o homem e a mulher, antes mesmo de realizar qualquer outro milagre, cura, libertação ou qualquer outra intervenção milagrosa. A Bíblia inicia-se com Deus criando todas as coisas. Macho e fêmea o fez, incluindo a união de Adão e Eva, em seu ministério terreno. Jesus então inicia-se com sinais e maravilhas em um casamento. Não se sabe se Jesus se planejou para esse casamento, mas o texto diz que ele estava presente, junto com a sua mãe e junto com seus discípulos. Ao iniciarmos o capítulo 2, nós vemos um termo que é o terceiro dia. Leia comigo: e ao terceiro dia. Claramente, após 4 dias ocorridos desse início de evangelho, onde no dia 1, ou no primeiro dia, os líderes religiosos confrontaram João Batista. No segundo dia, João Batista identifica Jesus como Messias, no versículo número 29, capítulo 1. No terceiro dia, André e João, o apóstolo, começam a seguir a Jesus. Versículo número 35. No quarto dia, Pedro e Felipe e Natanael são encontrados, do versículo 45 em sequência. É provável que esse ao terceiro dia se referia ao terceiro dia após esse evento. Jesus então volta para a região que ele foi criado, Caná, que significa lugar de juncos, ficava perto de Nazaré. O interessante é que o casamento naquela época, como algumas culturas ainda permitem trazer essa tradição ainda existente, eram bem diferentes do que nós temos hoje em nossa cultura. Eram arranjados pelos pais, faziam-se um contrato, proferiam-se votos da sinagoga, trocavam-se lembranças e depois o homem e a mulher voltavam para suas respectivas casas. Embora legalmente considerados como casados, passavam-se um período de 2 meses a 1 ano em que eles estavam noivos. Após esse período, o noivo então saía pelas ruas junto com seus amigos, em uma procissão com tochas. Levava então esses amigos à casa da sua noiva. Haviam cantos, e após as falas de boa sorte e bênçãos pronunciadas aos noivos, o noivo então levava a noiva para a sua casa, onde a família e os amigos festejavam por 1 semana. Imagine se isso acontece na sua cultura, né? Na nossa cultura aqui. Hoje, uma festa de casamento, um dia já traz um custo muito alto. Imagina 1 semana de festas. 1 semana de comida dada pelos pais do noivo. 1 semana de bebidas dadas pelos pais do noivo. O interessante é que, nesta festa em particular, a família não planejou muito bem. Faltou o vinho. Faltou aquilo que trazia, teoricamente, alegria para aquela família. Faltou aquilo que trazia alegria para aquela festa. O interessante é que até hoje, na cultura oriental ou do Oriente Médio, a hospitalidade é sagrada. Você tratar bem um hóspede é algo sagrado. Imagina aquele tempo em uma festa comemorativa, em que a principal bebida se acaba. Aquilo que traz alegria se acaba. Nós sabemos que culturalmente, o mestre sala, ou aquele que coordenava a festa, que era direcionada pela família, ele tinha a obrigação de trazer o melhor vinho primeiro. Após a família ou os amigos beberem, se servia
o vinho de inferior qualidade. Mas olha interessante, que Maria vendo aquilo, no versículo 3, ela diz: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aqui eu queria colocar um parênteses, porque culturalmente, quando nós lemos esse texto, nós achamos um texto pejorativo. Mas aqui há 3 palavras que nós precisamos explicar. Primeiro, naquela época, a palavra mulher, no século I, na Galileia, trazia um termo como se fosse senhora. Segundo, que tenho contigo, da tradução do grego, ela traz uma frase fundamentada e uma expressão literal que quer dizer: enquanto a mim e você. É como se Jesus se colocasse de lado. Eu não quero participar desse momento agora. Não é a minha vez de intervir aqui. Tanto é que Jesus complementa: ainda não é chegada a minha hora. Porque Jesus, até o capítulo 12, ele fala 5 vezes que não é chegada a sua hora. Mas a partir do capítulo 12, em que fazia 3 dias para a crucificação de Cristo, ele repete 3 vezes que havia chegado o seu tempo. Maria, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, durante anos, certamente com José, ridicularizados por ter nascido Jesus durante seu noivado, sabendo que Jesus podia fazer, é como se Maria dissesse: Jesus, chegou a hora, é o momento de você fazer o milagre, é o momento de você intervir. Mas a resposta de Jesus traz 3 entendimentos para nós. Primeiro, que a glória do Messias, ela viria na sua morte, não somente nos seus sinais. Se nós estamos aqui hoje recebendo essa palavra, é porque nós acreditamos que Jesus morreu, mas que também Ele ressuscitou e está ao lado de Deus Pai. É através da morte que nós temos vida. Não é através somente dos sinais, não é através somente dos milagres, das curas. Se nós temos vida, é porque nós cremos que Jesus morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Segundo, a sua glória não viria das pessoas. A glória vem de Deus, é no tempo dele, é na hora que ele quer, é quando ele falar. Não é das pessoas que nós recebemos o milagre, é na hora que Deus tem para nós. O milagre vem na hora certa, quando Ele quer fazer. E por fim, a sua glória estava no tempo do Pai. Talvez Maria não tinha entendido isso na hora, mas o que Jesus está dizendo para ela é o seguinte: eu conheço o meu destino, e eu estou no comando de todas as coisas. Talvez você esteja vivendo tempos tortuosos, talvez você esteja buscando o milagre, mas o Deus do milagre está aqui nesta noite. O Deus que é milagroso, que pode transformar água em vinho, Jesus Cristo, está aqui nesta noite. Se você apresentar a sua petição, a sua família, aquilo que você veio entregar aqui, Ele pode fazer maravilhas a seu favor. O interessante é que no versículo 5, sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que eles vos disser. Jesus então instrui os servos a encherem 6 recipientes de pedra com água. Em cada talha, analisando esse texto, cabia 2 ou 3 metretas, que perfazia um total de quase 720 litros de vinho, de puro vinho. A metreta era uma medida de capacidade de cerca de 40 litros. Para a purificação dos judeus, a tradição exigia que vários rituais de purificação acontecessem. Os judeus mais rígidos lavavam as mãos antes, durante, depois da refeição. Lavavam seus jarros, talheres, vasos e camas. Algumas pessoas acreditam que o que nós estamos passando na pandemia agora de higienização é algo recente. Lá atrás, Deus já orientou o povo de Israel a como se purificar para não pegar doença. Já que as estradas não eram pavimentadas, as águas eram para lavar os seus pés também. O interessante é que em circunstâncias como esta, a água não era apenas suficiente para a festa.
precisava perdurar. Precisava perdurar. Mas olha interessante que Jesus fala no versículo de número 7. Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Nós podemos entender e compreender que essas talhas estavam vazias. Talhas eram recipientes de pedra, talhadas, cavadas, perfuradas. Quanto mais eram perfuradas, mais cabiam água. Quanto mais eram perfuradas, mais podiam ter capacidade de absorver e de manter a água lá dentro. Aqui eu quero trazer uma aplicação para essa mensagem. Muitas vezes em nossos sentimentos são como talhas, pedras. Se nós não formos moldados por Deus, se nós não formos moldados pelo Espírito Santo e pela sua presença, não caberá água. A água representa o Espírito Santo de Deus, a sua palavra. Quanto mais nós somos talhados, quanto mais nós somos perfurados por Deus, mais nós temos a capacidade de receber a água que vem dos céus. Quantos aqui estão recebendo essa palavra que Deus está falando aos nossos corações? O problema é que as famílias, elas estão apenas bebendo do vinho novo. Sabe aquele tipo de casal que 1 ano, 2 anos, nós éramos assim, 3 anos, era tudo uma aventura, tudo era alegria. Era que nós estávamos lendo aqui, como o Tiago leu. Grande parte das nossas juventudes, casais, após 10, 11, 12 anos, se separam, porque vivem apenas do vinho novo, vivem apenas do vinho bom, aquele que é servido no começo, a novidade. Mas Deus, nesta noite, quer trazer um vinho novo para a sua casa. Deus, nesta noite, quer trazer um vinho novo para a sua família, que não vai apenas te alimentar hoje, mas vai perdurar eternamente até o dia que Ele te chamar para a glória. Nós não queremos ser talhados, porque ser talhados machuca. Ser talhados dói. Algumas vezes nos faz afastar. Mas olha o que Jesus disse: enchei de água essas talhas. Observe que não havia água lá. Talvez você chegou aqui nesta noite sem água na sua vida, sem a presença de Deus na sua vida. Talvez você chegou essa noite com o coração amargurado, empedrado, mas as águas que provêm do trono de Deus, ela vai entrar aí, ela vai te encher, ela vai te transformar, ela vai te transbordar, e se for necessário, vai mudar para vinho para trazer alegria, porque a alegria de Deus é a nossa força. Jesus então principou assim os seus sinais. No Evangelho de João, os milagres de Jesus são chamados sinais para mostrar que Ele era o Messias. São 7 sinais que João menciona em seu Evangelho. O primeiro é esse. O segundo é no capítulo 4, quando ele cura o filho do oficial. Em João 5, ele cura o homem enfermo do tanque de Betesda. Em João 6, ele alimenta uma multidão faminta. Nesse mesmo capítulo, no versículo 15, ele caminha sobre o mar da Galileia e acalma a tempestade. Em João 9, ele dá visão ao homem cego de nascença. E em João 11, ele ressuscita Lázaro. Interessante que essas manifestações eram sinais para que a glória de Deus fosse vista em Cristo Jesus. Quando Jesus transforma água em vinho, Ele demonstrou a sua divindade para aqueles que estavam ali. Transformar água em vinho naquela época, principalmente nos templos pagãos, era algo comum, porque eles usavam uma magia para que demonstrasse de uma forma que a água e o vinho estavam ali abundante. Mas nós sabemos que só Jesus pode trazer o vinho novo, sem qualquer simulação, porque era a verdade, a palavra é a verdade, Ele é a verdade,
Ele é o Verbo, Ele estava com Deus desde o princípio, Ele é Deus, o Verbo se tornou carne, e por Ele nós estamos aqui nesta noite, para glorificar o Seu nome. O interessante é que Ele não deixa qualquer artifício. Eu imagino Jesus recuando, talvez mesmo enquanto Ele estava inclinado sobre a mesa, os servos pegaram os jarros, trouxeram a água e tiraram uma amostra. Então, durante aquele transporte em que os servos estavam fazendo isso, até o coordenador da festa, o milagre aconteceu. Observe que o fornecimento do vinho foi abundante. Porque Deus não quer dar nada para você que seja raso, que seja pouco. Deus quer ser abundante na sua vida. E foi de qualidade excelente. Até porque o mestre que estava ali, o mestre Sala, ele disse, normalmente o vinho bom se dá no começo, mas agora se está dando no final, porque Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Talvez você viveu tempos bons, mas os tempos grandes chegarão também através da presença de Deus. O vinho novo se fará na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas observe que aqui há alguns pontos para nós analisarmos. O texto diz que haviam 6 talhas. 6. Um número interessante. No 6º dia, Deus criou o homem e a mulher. Apocalipse 13 diz que o número 6 é chamado número do homem. Portanto, para que nós precisamos compreender que o milagre ele vem de Deus, mas ele precisa da nossa ação, da nossa atuação. O problema é que algumas vezes nós só esperamos do alto o milagre. Nós só esperamos o milagre vindo dos céus, achando que ele vai cair como se fosse uma pena na sua mão. Pá! Está aí o seu milagre. Não é isso. Precisa da nossa atuação também, da nossa dedicação, da nossa oração pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, da oração que nós fazemos pela nossa esposa, pelo nosso esposo, a oração de salvação que nós fazemos pelos nossos familiares. Precisa da nossa atuação para que o milagre aconteça, porque até onde você chegar, você vai. Mas aonde você não pode ir, Deus vai por você. Precisa da sua atuação. As talhas trazem um significado espiritual. Apontam para a parte que nos toca receber o milagre de Deus. O 6, como disse, fala do homem. As talhas falam de receber aquilo que Deus tem separado para nós. Elas precisam ser cavadas. Algumas pessoas não recebem milagres porque não querem ser machucados pela mão de Deus. Algumas pessoas não acreditam mais porque não aconselham e não veem mais a mão de Deus trabalhando sobre a sua vida. Algumas vezes dói, mas quando nós sentimos a mão de Deus tocando nós temos a percepção que o oleiro está moldando o vaso. Deus está falando aqui nessa noite para alguém: cave mais, permita que eu toque mais da sua vida. Permita que eu seja mais moldador da sua história, porque eu não quero apenas que você fique vazio, eu quero te encher de água, assim como a mulher samaritana recebeu a água lá no poço de Jacó. Eu quero que você sinta as águas fluindo do seu ventre, saindo, águas vivas entrando e purificando o seu ser. Não há como não lembrar da mulher samaritana, vivendo um ostracismo, uma segregação, até o momento que ela encontrou Jesus no poço de Jacó. Porque quando nós encontramos Jesus, nós não nos contentamos apenas nós mesmos beber a fonte. Ao momento que essa mulher recebeu a Cristo e começou a compartilhar para toda a cidade o Cristo que ela recebeu. Quando nós temos a fonte em nós, quando as águas estão dentro das talhas,
elas multiplicam, elas enchem, elas transbordam, elas alimentam pessoas que precisam do mesmo jeito que você precisa. A nossa família é sarada, é curada, é transformada, porque nós temos a água viva, que é Jesus Cristo. João relatando, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O problema é que quando acaba o vinho nos lares, o prazer do relacionamento a dois desaparece. Quando acaba o vinho, o relacionamento a dois acaba. Mas o que nós precisamos entender é que antes do vinho, há um processo que nós temos que passar. É se cheios com a água. Não adianta ter alegria se não tem a água viva em nosso coração. Não adianta pedir pelo vinho, pelo renovo de Deus, se a água viva não flui do seu coração, te alimentando e alimentando aquele que está ao seu lado. O que João está nos ensinando aqui, através dessa palavra, é que nós precisamos diariamente cultivar a presença de Deus. Cultivar a presença de Deus. Porque muitos vinhos se acabam, porque a alegria se acaba, porque nós não mais cultivamos a presença de Deus na nossa vida, no nosso lar, no nosso relacionamento. Não colocamos mais a presença de Deus como centro das nossas vidas. Mas o que Jesus está dizendo: enchei de água estas talhas, e encherão até em cima, até em cima, até em cima. Irmão Anderson, qual a aplicação dessa mensagem? E eu vou caminhando para o final. Jesus nos ensina a entrar em nossas casas, declarando sempre paz sobre o lar. Prometeu que a sua bênção estaria com aqueles que estivessem ao seu lado. Mas que nós passamos e precisamos, quando nós precisamos compreender isso, nós temos que entender que a bênção de Deus está onde Jesus está. O milagre só aconteceu porque Jesus estava ali. O milagre só vai acontecer na sua casa se Jesus estiver na sua casa. A cura só vai chegar na sua casa se Jesus estiver na sua casa. A transformação vai entrar na sua casa se Jesus estiver na sua casa. Nós colocamos tantas e tantas coisas em nossas casas, mas nós deixamos de buscar a Jesus, porque o milagre não vem de outra forma. Nós aprendemos aqui, o milagre só veio porque Jesus ali estava. E quando Jesus disse: trazei as talhas e enchei até em cima, ela se transbordou de água, porque a palavra de Jesus tem poder. Se você quer ter transformação na sua casa, coloque Jesus como prioridade. Os evangelhos trazem 12 situações, aproximadamente, em que Jesus entra na casa e transforma. A primeira é essa, João capítulo 2. Em Lucas capítulo 4, Jesus levou cura na casa de Pedro. Jesus também pode curar a sua família. Na casa em Cafarnaum, Lucas capítulo 5, Jesus levou restauração, porque sempre haverá uma saída para chegar até Jesus. Sempre há uma saída, se você tem Jesus na sua casa. Na casa de Levi, Jesus levou o perdão. Não deixe Jesus trazer perdão para o seu lar. Na casa de Simão, Lucas capítulo 7, Jesus levou unção e recebeu adoração. Na casa de Jairo, capítulo 8 de Lucas, Jesus levou vida, porque Ele quer trazer vida na sua casa. Ele quer trazer vida na sua casa. Na casa de Marta e Maria, Lucas capítulo 10, Jesus levou a palavra,
Porque Jesus não somente fala aos cultos aos domingos, Jesus não somente fala nesse templo de Moreira César, Jesus também quer falar na sua casa. Jesus quer falar na sua casa. Jesus quer falar através de você para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa, porque Jesus tem prazer em visitar casas, e Ele quer também visitar a sua casa. Na casa de Zaqueu, Jesus leva a salvação, porque o desejo de Jesus é entrar na sua casa e te salvar. Na casa do cenáculo, em Lucas capítulo 22, Jesus entra em seu lar e leva comunhão. Na casa de Caifás, em Mateus capítulo 26, Jesus foi levado para ser julgado. Não deixe o julgamento entrar na sua casa. Na casa de Emaús, Jesus levou visão espiritual. Jesus quer abrir os seus olhos, quer mostrar uma visão espiritual na sua vida. E na casa dos discípulos, João capítulo 20, Jesus levou fé. Ele quer trazer fé também para a sua casa. Jesus está com você, mesmo que as portas estejam fechadas. Em Apocalipse 3, versículo 20, o texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Se você abrir a sua porta nesta noite, Ele quer fazer morada junto com você. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer cear com você, Ele quer ser o seu alimento, a sua água e o seu pão, porque Jesus é o pão da vida. Aleluia, aleluia. Mas há algumas perguntas nessa noite. Talvez você chegou triste aqui. Jesus pode te dar alegria. Talvez você chegou aqui doente. Jesus pode levar a cura. Talvez você chegou com dificuldades. Jesus pode ser a restauração da seu lar. Talvez você esteja em pecado, mas Jesus te dá o perdão nesta noite. Talvez você esteja cansado pela fadiga do dia. Jesus, nesta noite, te traz a unção dos céus para renovar as suas forças, para te dar mais um ânimo na sua vida. Talvez você esteja pensando em morte, mas Jesus quer dar vida ao seu coração. Talvez você esteja sem esperança, mas Jesus leva uma palavra nessa noite ao seu ser. Talvez você esteja perdido, Jesus é a salvação. Talvez você esteja vivendo tempos de barreiras. Jesus é a comunhão e Ele levará a comunhão na sua casa. Talvez você esteja vivendo tempos de injúria. Jesus foi julgado para que nós possamos viver a justiça dos céus. Aleluia! Talvez você esteja vivendo tempos de sequidão espiritual. Jesus quer abrir os seus olhos para que você veja o mundo espiritual, aquilo que Ele tem separado para você. Talvez você esteja vivendo tempos de desesperança, desacreditado, mas Jesus quer te fortalecer, quer te fortalecer, quer te fortalecer. Enchei as talhas. É o que Deus quer da nossa noite, nesta noite de mim e de você. Encher as talhas. Talvez você seja vazio, um vaso oco, mas nesta noite a água que Deus derramar aqui, ela vai encher a sua vida. Eu sinto essa palavra é para corações aqui nesta noite. Pessoas que estão vazias, mas a água de Deus, ela vai encher aqui, vai limpar, e vai transbordar, e vai transformar, e vai saciar a sua casa também, os seus filhos que não estão aqui nesta noite, o seu pai, a sua mãe que não conhece a Cristo, através de você, as águas entrarão nas suas casas. Alimentará os sedentos, encherá casas, pessoas que estão buscando a minha casa, Senhor,
Olha para minha família, Pai. Eu não aguento mais tanta sequidão. Mas nesta noite a palavra de Deus é para você. As águas entrarão lá, trará novamente vida, encherá corações, lares novamente voltarão a ter alegria, porque o vinho novo dos céus descerá sobre a sua vida. Enchei as talhas. Não adianta buscarmos vinho se as águas estão vazias em nosso ser. É uma noite de renovo aqui. Famílias que estão se destruindo internamente. Nesta noite essa palavra é para que novamente encha as talhas, deixa Deus moldar, deixa Deus encher, deixa Deus ser o centro da sua vida, deixa Deus ser o centro do seu lar. Se o vinho está acabando, peça ao Senhor nesta noite: Pai, que o amor novamente volte em meu lar, mas não deixe a talha vazia, encha com a água dos céus aqui. Se coloque em pé, por favor. Daiane, você me traz o louvor, por favor, gentileza? Um louvor. Claramente nós não podemos trazer as pessoas aqui. Mas talvez você esteja ao lado da sua família, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Talvez você não esteja do lado de ninguém. Talvez você esteja clamando porque o seu marido esteja aqui também. Da mesma forma que você clama porque a sua esposa esteja aqui. E o seu filho. Mas você vai orar aqui. Não vai ser a minha oração. Vai ser aquilo que você veio buscar aqui. Eu tenho certeza que essa palavra falou a corações aqui. Da mesma forma que falou comigo. Nós não podemos deixar o vinho novo acabar. Nós temos que buscar a água dos céus. Ele quer nos alimentar aqui. Gostaria que você, ao lado da sua família, ou ao lado de quem você estiver, ou sozinha mesmo, elevasse sua mente a essa oração e clamasse: Senhor, manda as águas, Pai. Enche as talhas aqui. A minha família precisa da Tua presença. O milagre que eu estou aqui buscando, Pai. Karamasui querede que asui keramante. Uikasui que taramantuvasu. Arasui que manti kai suirande. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui, tocando vidas. Não vai ser as minhas palavras, vai ser a presença de Deus que vai te encher aqui. É Ele que vai fazer aquele milagre acontecer que você esteja clamando. Ele que vai encher as talhas aqui nesta noite. Se coloque na presença agora, durante esse louvor, e diga: Senhor, me encha. Eu apresento a minha família. Eu apresento a minha família. Encha as talhas, Senhor Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Sinta Ele te moldar aqui, sinta Ele está te moldando aqui nesta noite.
Receba a presença do Espírito Santo de Deus. De novo. Wicai suiramantei keivasi. Eu quero ser. Receba. Receba a presença. Quero ser. Receba as águas. Receba as águas. Vaso novo. Receba as águas. Ui, sui, aramai do vaso. Senhor, amar. Eu sinto as águas entrando aqui. Se você quer provar dessas águas, Suramai qui suirandei. Suiram qui suiramai dava sui. Quebra minha. Suirai, é só estender a mão. As águas vivas estão aqui. Nesta noite para mim e para você. Quem quer ser cheio das águas vivas? Quem quer que as suas talhas estejam cheias de águas? Ramasuikei. Aonde você está? Vamos orar. Kasuikei. Tuika sui karamanteke. Asui keimantike subirandei. Eu ouço murmúrios aqui. Mas eu ouço sons de milagres também. Eu ouço gente chorando. Mas eu profetizo através da palavra de Deus que haverá milagres nas nossas famílias. Você não sairá daqui da forma que você chegou. Você sairá daqui alimentada pelas águas vivas. E você fará a diferença na sua casa. Espírito Santo de Deus, que nos sonda e nos consola. Pai, aonde eu não posso chegar agora, que a Tua palavra, Senhor, ministrada nesta noite, frutifique. Aquilo que eu não posso fazer por cada um que está aqui, Pai, que o Senhor possa fazer nesta noite, Senhor. Aquilo, Senhor, que eu não posso ver, Pai, mas que o Teu Espírito que sonda os nossos corações venha o mais oculto da nossa alma. Faz, Senhor. Faz, Senhor Deus.
Faça o milagre. Eu profetizo que haverá renovo, Senhor, nessas famílias, Pai. Voltará a alegria no lar. Voltará a alegria, Senhor, matrimonial. Voltará a alegria, Senhor, nas casas. Marido que não fala mais com a esposa. Esposa que não fala mais com o marido. Filho que não fala mais com os pais. Pais que não falam mais com os filhos. Em nome de Jesus, eu declaro essa cadeia diabólica caindo através do seu nome, Jesus. E as suas águas reinando nas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Faça, Pai. Faça. 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 Faça, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és o rio, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber das tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a presença poderosa do Espírito Santo esteja na vida de cada um dos irmãos. Todos digamos...